Mais um domingo juntos, que alegria! Bom dia para você que está sempre ligado aqui no nosso Agro Record. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos juntos até às 11 da manhã com as principais notícias do campo. Hoje a gente vai falar sobre uma praga que preocupa principalmente os produtores de mandioca. É a larva broca das raízes. Nós vamos atrás de saber quais os riscos que ela representa e como lidar com esse problemão. Vamos falar também sobre as árvores frutíferas espalhadas pela cidade e que estão na capital desde antes do projeto de Lúcio Costa sair do papel. Tem mangueira, jaqueira, amoreira. Inclusive, está chegando a época delas. E você já ouviu falar do termo vinho de baixa intervenção? Esse tipo de vinho é produzido de maneira natural, com uvas que são cultivadas organicamente e colhidas à mão. Vamos mostrar uma vinícola no Lago Norte que produz vinho usando essa técnica. Isso e muito mais. Eu sou Narla Guiar e o nosso Agro Record está no ar. E você sabe o que é a larva broca das raízes? Esse bichinho com nome estranho é uma praga, viu, gente? Nós somos até a Embrapa e conversamos com especialistas que falaram sobre essa praga e sobre os riscos que ela representa, principalmente para a plantação de mandioca. Os agricultores precisam estar atentos, viu, para identificar a presença dessas larvas antes que elas apodreçam as raízes e destruam a plantação. Nós conversamos com um pesquisador da Embrapa, especialista no assunto, que deu algumas dicas de como lidar com esse problema. A broca das raízes é uma larva de besouro que se alimenta da polpa da raiz da mandioca. Depois disso, fungos e bactérias entram nos espaços feitos pela larva e o alimento se torna impróprio para consumo. O ciclo desse inseto começa quando os adultos saem à noite e acasalam na superfície do solo. Depois eles retornam para o interior do solo, as fêmeas procuram as raízes da mandioca, ela faz um pequeno buraco com seu aparelho bucal, com a boca, e ali naquele buraquinho na casca ela deposita os seus ovos. Depois de um tempo, daquele ovinho sai uma pequena larva branquinha, sem perna, com a cabecinha escura. Essa larva então penetra dentro da raiz da mandioca e ela começa a se alimentar da polpa. Ela vai crescendo, abrindo galerias dentro da raiz da mandioca. E nessas galerias entram, porque a mandioca, as raízes estão no solo, entram fungos, entram bactérias e começa um processo de apodrecimento dessas raízes. As larvas então vão se desenvolvendo, vão crescendo e quando elas já se alimentaram o suficiente, elas se transformam numa nova fase que é chamada de pupa. Para isso a larva constrói um pequeno casulinho, utilizando restos de madeira, e a pupa fica então dentro desse casulo. Passado alguns dias, essa pupa se transforma em adulto e esse adulto então vai iniciar o novo ciclo dessa praga. Esta praga representa hoje um sério problema para os agricultores e principalmente para a produção de mandioca. Para o produtor é muito difícil ele fazer o monitoramento do inseto, porque esse besouro é um besouro muito pequeno, com cerca de 8, 10 milímetros, coloração escura, e é um inseto que tem hábito de durante o dia ficar enterrado. Então, se o produtor entrar na cultura da mandioca durante o dia para tentar monitorar, ele não vai conseguir. O que a Embrapa recomenda? O que a Embrapa recomenda é que os produtores que têm problemas com a broca nas suas áreas, a partir do 3º ou 4º mês do plantio, o produtor vai visitar as suas áreas semanalmente ou quinzenalmente, vai retirar algumas plantas e vai verificar se as raízes estão com as larvas ou se tem raízes apodrecidas. Esta é a melhor forma que o produtor tem de monitorar a presença ou não da praga na sua lavoura. A ameaça é silenciosa e preocupa. Até o momento, essa larva só foi encontrada na cultura da mandioca e ainda não existe nenhum inseticida registrado no Ministério da Agricultura para combater
essa espécie, mas é possível proteger a sua lavoura por meio de algumas técnicas. Nós estamos aqui na produção de mandioca da Embrapa, que fica em Planaltina. Por aqui está sendo desenvolvido um projeto para combater essa praga, que pode inclusive acarretar na perda de até 100% da produção. Ao longo de vários estudos feitos nos últimos anos, técnicos da Embrapa desenvolveram estratégias de manejo que prometem proteger a plantação contra a espécie. É importante a gente salientar que não existem inseticidas registrados no Ministério da Agricultura para o controle dessa praga. A gente ouve relatos de produtores que têm usado inseticidas tentando controlar e não têm obtido resultado algum no controle da praga. Então a Embrapa, ela não recomenda a utilização de inseticidas para controlar essa praga. Mas nós temos algumas recomendações que são conhecidas como controle cultural, né? Por exemplo, esta é uma praga que até onde se sabe só se alimenta de mandioca. Então o que nós recomendamos para os produtores é a rotação de culturas. Então se você tem um problema com a broca na sua região, na sua área, você deve evitar o plantio subsequente de mandioca, porque isso vai aumentar a população da praga. Ao contrário disso, o que a gente recomenda é entrar com outras culturas, por exemplo, o milho, o feijão, hortaliças. Por quê? Se a praga só se alimenta de mandioca, esse tipo de rotação vai quebrar o ciclo biológico do inseto e vai diminuir a população. Uma outra recomendação que a Embrapa faz é com relação à colheita antecipada. Por que a Embrapa recomenda a colheita antecipada da mandioca em áreas onde nós temos problemas com a broca? Porque o problema da broca, ele aumenta ao longo do ciclo da cultura. Ou seja, à medida que o tempo passa, a porcentagem de raízes atacadas vai aumentando. Então se você tem problema de broca na sua área, se você colher antecipadamente, você reduz esses danos. E a terceira recomendação que a Embrapa faz, com base em controle cultural, é a eliminação dos restos culturais. Como nós já falamos anteriormente, esses insetos, os adultos principalmente, no final do ciclo da mandioca, eles se alojam na cepa, né? Que é a maniva que você utilizou para plantar a mandioca. A tendência é que o produtor retire a parte aérea das plantas, retire as raízes e abandone essa cepa na sua área. Então, a presença dos besouros nessa cepa e o abandono desses restos culturais na área vai perpetuar a população da praga nos plantios subsequentes. Além disso, por aqui, a Embrapa está testando uma ferramenta de controle biológico. Que é quando nós usamos um organismo vivo para combater um outro organismo vivo que seja prejudicial ao ser humano, ou seja, pragas, doenças, ervas daninhas. Existem vários tipos de controle biológico. Aqueles que usam fungos, aqueles que usam pequenas vespas, que são chamadas de parasitoides, aqueles que usam insetos predadores para combater outras pragas. Nós utilizamos um controle biológico que é chamado nematóide entomopatogênico. Esses nematóides são organismos muito pequenos, não são vistos a olho nu. Eles são organismos alongados, cilíndricos, lembram até pequenas minhocas, né? E o que acontece? Esses nematóides, eles atacam apenas insetos. Então, a nossa ideia é utilizar esses nematóides para controlar as larvas da broca. Como que a gente poderia fazer isso? Esses nematóides, eles podem ser pulverizados sobre o solo. Os nematóides caem sobre o solo, eles descem no perfil do solo, encontram a larva da broca, penetram na larva, começam a se alimentar dela e se multiplicar, a larva da broca morre e dessa larva saem milhões de outros nematóides que irão procurar outras larvas para combater. Em laboratório, com 2 espécies de nematóides, nós já tivemos resultados muito satisfatórios. Esses nematóides controlaram até 100% das larvas em laboratório. E agora a Embrapa está montando alguns experimentos no campo, está instalando experimentos no campo, para testar essa nova tecnologia e poder aí a médio prazo liberar essa nova tecnologia para os produtores de mandioca do Brasil. Os números mostram que houve um aumento da produção de mandioca no Distrito Federal entre os anos de 2021 e 2022. Além disso, o número de agricultores também aumentou na capital do país. Saltou de 1.163 para 1.599. Já o valor bruto ultrapassou os 32 milhões de reais no último ano. A produção de mandioca no Distrito Federal, ela se constitui numa cultura muito importante. Até pouco tempo atrás, os produtores colhiam a mandioca e vendiam apenas em feiras,
com a casca, né, por um valor muito baixo. Hoje em dia existem produtores empresariais que colhem a mandioca, descascam, embalam, e isso agrega valor. Então hoje a cultura da mandioca, a produção, a comercialização de mandioca no Distrito Federal se constitui numa atividade muito rentável. Os dados mostram a importância da mandioca na economia local e a necessidade de proteger estas plantações contra qualquer tipo de ameaça. Quem nunca passou pelo plano piloto e algumas cidades satélites e viu o número de mangueiras, jaqueiras, entre outras árvores frutíferas espalhadas pelas quadras e ruas da cidade. A gente vai falar um pouco dessas árvores frutíferas que estão na capital desde antes do projeto de Lúcio Costa sair do papel. O Gustavo Schwab foi conferir de perto e mostra pra gente. Jamelão, goiaba, mamão, manga, pitanga. Com essa infinidade de frutas, até poderíamos estar falando de uma propriedade rural com muitas mudas. Na verdade, estamos no centro de Brasília, em meio a prédios, escolas, grande fluxo de veículos. O brasiliense pode aproveitar em vários pontos da cidade as frutas que a terra tem para dar. Os benefícios são vários, né? Desde atrair a fauna, as aves, né, que as pessoas gostam muito. A gente vai ter também os benefícios aí para o microclima, vai transformar um ambiente mais fresco, mais agradável, né, para as pessoas. Isso estimula atividades ao ar livre, né? Então, os benefícios são vários. Quase 1 milhão de árvores frutíferas estão espalhadas por todo o plano piloto, como este pé de limão bem aqui. Ao todo, são 35 espécies, sendo 10 de frutas nativas do Cerrado e nenhuma delas plantadas de forma aleatória, todas constando no planejamento original de Lúcio Costa, à época da construção de Brasília. É muito comum em diversos pontos da capital o brasiliense encontrar jaqueiras, mangueiras e outras espécies. Tudo com o planejamento da Nova Cap, que segue à risca o plano de arborização da cidade. Mas se engana quem acha que qualquer árvore pode ser plantada por aqui. Existe todo um planejamento, né? Porque acaba que Brasília possui um ambiente mais seco. Então é preciso que existem árvores que aguentem esse clima seco, né? Como por exemplo, a gente já fez vários testes aí, e a gente então planta as espécies que aguentam esse clima e que vão, por exemplo, demandar um pouco menos de manutenção. Em frente ao Palácio do Buriti, sede do governo do DF, existe uma verdadeira avenida de mangueiras. E é muito comum ver o pessoal que trabalha nas proximidades buscando uma fruta para aproveitar. Atualmente, a Nova Cap consegue plantar apenas 10% do que prevê o plano original de arborização proposto por Lúcio Costa por conta da grande quantidade de árvores. Por conta disso, esse planejamento foi aberto para as regiões administrativas. A gente vê as árvores que têm esse menor histórico de queda para evitar algum tipo de risco para as pessoas. Agora, Tiago, são quase 1 milhão de árvores espalhadas em todo o plano piloto. Ainda tem espaço para mais árvores, bater essa marca de 1 milhão? Vocês já estão começando a englobar outras regiões administrativas para fazer parte desse planejamento? A gente está com um projeto hoje para plantar 100 mil mudas. A gente vê que no plano piloto, por ser um local que já está muito bem arborizado, a gente viu que tem a oportunidade de se plantar árvores em outras regiões administrativas, né? Como, por exemplo, inclusive, regiões novas agora que foram implantadas, como exemplo da Água Quente, Itapuã. Então, essas áreas a gente vê muito mais oportunidade para plantio também, para ficar nossa cidade arborizada igual a gente tem aqui em Brasília. Mais do que garantir uma fonte saudável de alimentação, as árvores frutíferas do DF garantem a beleza e o bem-estar da capital federal. E nessas andanças que a gente faz em Brasília, olha o flagrante que a gente conseguiu aqui. A amorinha deve estar gostosa, não tá não? Uma delícia, docinha. Olha aqui o tanto, ó. Você costuma pegar sempre assim na rua? Você gosta de pegar, aproveitar as árvores frutíferas aqui do DF? Ah, sempre. Amora, manga, acerola, todas as frutas da estação. Tá andando, a gente tá pegando.
E o bacana é assim, pegar direto do pé e já comer, não é? E docinho. E você aí de casa já ouviu falar do termo vinho de baixa intervenção? Esse tipo de vinho é produzido de maneira natural, com uvas que são cultivadas organicamente e colhidas à mão. Vamos mostrar uma vinícola aqui pertinho no Lago Norte que produz esse vinho usando essa técnica. A Maíra Guedes mostra pra gente. Elas podem até parecer artificiais, mas não se engane, essas uvas são verdadeiras e, embora ainda pequeninas, já são tratadas com muito carinho. Afinal, em alguns meses, elas se tornarão vinhos. Mas não serão a base de um vinho qualquer. Esta uva será a matéria-prima para vinhos de baixa intervenção. Não sabe o que é? Carlos Sanabria é enólogo e explica. Um vinho que a gente poderia dizer que é mais puro, porque não há correções enológicas e simultâneas na elaboração. Então são vinhos que expressam a originalidade daquela região e também da fruta em si. E tudo começa com o preparo do solo. Na questão degustativa, né, pela sua acidez, que é uma característica que não é corrigida, e também o álcool, que não é corrigido, não é chaptalizado, e ao mesmo tempo os aromas, eles são trazidos próprio da fermentação e também do fruto. Então muda bastante. Enquanto os vinhos convencionais levam de 3 a 4 meses até serem comercializados, os vinhos de baixa intervenção levam um tempo maior, cerca de 1 ano, até que de fato cheguem às prateleiras dos comércios. Mas essa não é a única diferença entre esses vinhos. Esse é um vinho da safra 2023, colheita noturna. Praticamente é um dos primeiros do DF, onde a gente colhe a uva às 2 às 3 horas da manhã, preservando mais os compostos fenólicos da fruta e principalmente a acidez que se tem na fruta. Então é um vinho de baixa intervenção, onde a gente tem o melhor da fruta na madrugada. Com relação nesses vinhos de baixa intervenção, com relação à quantidade do álcool, é algo então que vocês não corrigem, porque isso vai ficar por conta mesmo desse processo natural? Isso aí mesmo. Então o processo de chaptalização, que a gente chama esse termo, de adicionar açúcar na elaboração, não adicionamos, justamente porque o processo de maturação do fruto lá no pé que se dá a quantidade de glucose, frutose, os açúcares propícios da própria uva. E esses açúcares é que formam o álcool? Isso mesmo. Na fermentação do vinho, esses açúcares que vão ser revertidos em álcool depois, né, desse meu mosto. Este vinhedo, que fica no Lago Norte, em Brasília, produz vinhos de baixa intervenção para comercialização há 1 ano e meio. E tudo começou com uma tradição de família há muitos anos. Bom, na verdade, como a história do vinhedo começa com o meu pai, de um modo um pouco espontâneo, pouco pretensioso, sem intenções comerciais, a baixa intervenção aconteceu naturalmente. Uma vez que, pela falta de supervisão enológica naquele momento, ele fazia a maneira dele, a maneira tradicional do colonial do sul do Brasil, que é, de certa maneira, um vinho de baixa intervenção. Essas raízes, esse início da nossa jornada, com certeza influenciaram na decisão de conduzir a nossa vinificação dessa maneira. E depois disso, vocês foram atrás de técnicas, de profissionais, de um suporte para que, de fato, tudo isso fosse feito dentro do que é preconizado para que chegasse até a comercialização? Sim, a proposta do nosso enólogo, Carlos Sanabria, sempre me chamou a atenção nesse sentido, era uma tendência que me agradava. E, além disso, como pequena propriedade, nós temos que também encontrar uma maneira de nos diferenciar.
E enxergamos nisto também uma possibilidade de atender o público brasiliense, que também é muito antenado com essas questões, é bastante exigente com a qualidade, a salubridade do produto que consome, e dessa maneira nós podemos ofertar aquilo que eles desejam. O responsável por isso é este senhor de 83 anos, Odelmo de Gregório. Os vinhos que ele produzia apenas para consumo pessoal ainda estão aqui. Hoje ele caminha pelo vinhedo, que já multiplicou de tamanho e faz parte não só da produção de vinhos de baixa intervenção, mas também é aberto para o público. Bom, a nossa proposta, por ser também um projeto de enoturismo, também é de informar. Como as pessoas vêm e são recepcionadas por profissionais, fazem visitas guiadas, passeios com degustação, a gente tem a oportunidade de apresentar todas essas informações e todas as características do vinho, de modo que a experiência sensorial, aquilo que eles sentem ao provar o vinho, então embasado com as informações que a gente apresenta. A resposta das pessoas é sempre muito positiva, tanto no que toca ao sabor, à qualidade do vinho, quanto à sua proposta. Pois é, gente, aqui no Agro Record você conhecendo mais uma vinícola aqui na nossa cidade. E vamos ver como é que fica a previsão do tempo para hoje, aqui no nosso telão, com as informações do Instituto Nacional de Meteorologia. Olha, a mínima hoje registrada foi de 21 graus, a máxima pode chegar aos 32 graus, ou seja, o calorão continua neste domingo e a umidade relativa do ar pode ficar bem baixa, viu? Vai variar entre 30% e 70%, sol entre nuvens, com possibilidade de chuvas isoladas. E a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, realizou a etapa do júri técnico do concurso de vinhos e espumantes do Prêmio CNA Brasil Artesanal 2023. E esse concurso quer reconhecer o trabalho e premiar pequenos e médios produtores. E olha que bacana, gente, o concurso ele é dividido em 4 categorias: vinho branco, vinho tinto, espumante moscatel e espumante. O júri técnico é realizado com 15 especialistas em vinhos e espumantes, que vão avaliar 140 rótulos às cegas, quando não são divulgadas as marcas. E nessa edição do concurso participam produtores de 9 estados, olha, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Pernambuco e também, claro, o nosso Distrito Federal. E a gente deseja boa sorte a todos os participantes. E faz tempo que a tecnologia produz frutos no campo. E agora o benefício vem do céu. São os drones pulverizadores das lavouras. É do céu e na palma da mão que hoje o produtor rural consegue mapear, fazer o controle de pragas e aumentar a eficiência nas lavouras. O som substitui o barulho das máquinas agrícolas. A tecnologia não é novidade, já existia, só que de uns anos para cá ficou mais moderna e o equipamento maior, conhecido como VANT, veículo aéreo não tripulado, vem ganhando espaço na agricultura de precisão. Para a gente ter uma ideia dos benefícios desse equipamento, o trabalho de pulverização numa máquina agrícola convencional poderia durar até dias, dependendo da área. Mas com o drone esse tempo é reduzido em horas. O sistema funciona da seguinte forma: a área a ser pulverizada é mapeada antes. O drone é levantado e vai direto ao ponto da lavoura a ser pulverizado. A quantidade do produto, a altura, tudo é devidamente calculado. Tecnologia literalmente na palma da mão. Olha só, enquanto o drone está lá fazendo a pulverização, o operador está aqui apenas monitorando pelo mapa, porque tudo já foi planejado, devidamente planejado. Como que funciona a sua função aqui, por trás aqui? Thomas, explica pra gente. Bom, aqui a gente fez um mapeamento prévio, então essa área ela já foi designada os pontos de circulação do talhão. Aí o que eu fiz? Eu joguei o mapa para dentro do controle, fiz esse ajuste de altura do drone, velocidade de aplicação, litros por hectare. Então tudo isso é o operador que decide.
Agora ele está fazendo o restante do talhão, então ele está fazendo uma circulação para fazer a varanda ou bordadura. Então, para garantir que a aplicação seja em 100% do talhão. Esse drone ele faz isso. Diferente do drone convencional, que o operador tem que ficar, né, monitorando aí pelos controles, esse não. Você já faz tudo antes e depois só fica de olho mesmo. Isso, ele é totalmente autônomo. O que ele pode dar um problema é se o operador falhar. Então, normalmente quando o operador falha no voo manual, isso não acontece com o drone autônomo. Ele já dá 100% via software, então tira totalmente o erro humano de operação. A pulverização pode ser feita em qualquer cultura e os benefícios são muitos. Além da economia, reduz também os impactos no meio ambiente. Nas tecnologias hoje voltadas para o agro, né, cada vez mais punjantes, o drone hoje de pulverização vem realmente para ter mais eficiência, otimização de tempo, qualidade, segurança, tudo isso ele influencia. Porque o produtor vai ter como aplicar no momento correto, de forma correta, com a equipe móvel que chega no tempo. Ele vai aplicar em locais de repente de difícil acesso ou que tenham dificuldade. E pode de repente ter chovido e no outro dia está molhado e o outro pulverizador não consegue, o drone consegue atingir. Então nós vamos ter uma eficiência muito grande na aplicação do produto, de forma focal realmente, diminuindo a quantidade de calda, de volume de água para isso, né? Aumentando a segurança, tanto não ter ninguém dos operadores ou na parte trabalhista em relação à não contaminação, aumentando a segurança em relação à proteção às nascentes, porque você diminui a quantitativa de aplicação e de forma eficiente, né? Então ele vem realmente para suprir de uma forma que o produtor tem um atendimento evitando o amassamento da cultura, né? Então com isso tudo aumentando a produção do produtor. A procura pelo trabalho aumentou principalmente na nossa região. O Thomas decidiu investir no equipamento. Foi um ano de estudo e agora ele oferece o serviço aos produtores. É uma verdadeira operação. É nesse trailer que fica o gerador, galões com água. O preço do voo depende da área. A gente sempre esteve no agro, né? Com outras prestações de serviços e a gente viu essa oportunidade de ter essa prestação de um serviço que o produtor sempre precisa, né, que é a pulverização, e por isso a gente investiu nesse drone, nesse maquinário, para atender o produtor. Apesar da tecnologia, o que já deu certo não sai de moda. É a pulverização aérea, feita por meio de aviões. O Clertan está no ramo há 17 anos. As aeronaves agrícolas, elas têm uma capacidade de carga maior, elas fazem o serviço em menor tempo, né? Hoje o trabalho da aviação agrícola mais seguro que existe quando a gente fala em aplicação de defensivo, né? As empresas aeroagrícolas são fiscalizadas hoje por 7 órgãos diferentes. E a gente é muito cobrado da ANAC, do Ministério da Agricultura. E depois do intervalo, a gente vai falar de uma parceria entre a Secretaria de Agricultura e a UNB, que vai ajudar produtores de peixes aqui no Distrito Federal. E olha que tem informação importante para quem está procurando algo para investir. Eu te espero. Agro Record de volta e uma parceria entre a Secretaria de Agricultura e a Universidade de Brasília vai fortalecer o programa de criação de peixes aqui no Distrito Federal. A parceria com a universidade vai incentivar e dar melhores ferramentas para a produção de pequenos agricultores aqui do Distrito Federal. E aqui no estúdio eu converso com o secretário executivo de Agricultura, Rafael Borges Bueno. Rafael, prazer tê-lo aqui novamente. Muito bom dia, bom domingo. Bom dia, Narla. Bom domingo a todos os espectadores. Rafael, a gente está falando do projeto Alevinar, né? A gente já falou sobre esse projeto aqui, que é super importante para a produção de peixes no Distrito Federal, mas para aquele telespectador que ainda não ouviu falar, para aquele produtor que está nos assistindo pela primeira vez, fala um pouquinho sobre esse programa que vai agora contar com a ajuda também da UNB. Isso. O programa Alevinar, ele foi instituído agora pelo decreto 44.222 de 2023. Ele vem consolidar, na verdade, dar todo o amparo legal para uma cadeia que ela é muito importante no Distrito Federal, apesar de ser pequena.
né? Nós observamos aí uma potencialidade enorme, dado o consumo que se tem no Distrito Federal. E esse programa, ele traz duas vertentes muito importantes. A primeira é uma vertente ambiental, que é o repovoamento dos mananciais, né, do Distrito Federal com as espécies nativas. A gente sabe aí com o impacto do crescimento das cidades, muitas vezes do campo, enfim, a gente acaba perdendo isso. Mas um dos pontos é esse, a gente fazer a reprodução desses peixes nativos e levar esses alevinos para esses cursos. Uma outra vertente é a produção comercial, e aí não só de peixes. O Alevinar, ele é um programa que ele trabalha toda a cadeia da aquicultura. Então, a gente está falando aí de peixes, crustáceos, moluscos, enfim, tudo aquilo que for de interesse do produtor e que tem como foco a parte comercial, a produção e comercialização desse pescado. E como é que a UNB vai ajudar aí com essa parceria a aperfeiçoar esse programa, esse projeto? Como é que vai ser essa parceria da Secretaria de Agricultura? Então, no próprio decreto que foi citado, ele já traz essa previsão de agregar ao comitê gestor do programa Alevinar órgãos de ensino e pesquisa. E a universidade, ela se mostrou assim, interessada em trazer conhecimento na parte de pesquisa e extensão rural, né, que é o trabalho deles. Então, vamos trabalhar, primeira parte, a parte de pesquisa com as espécies nativas. É bem interessante quando a gente fala de espécies nativas, porque a reprodução dessas espécies, ela se dá de uma maneira diferente das espécies comerciais. A gente precisa fazer indução dos machos, das fêmeas de forma separada, depois unir ali os óvulos com os espermatozoides, enfim, para que a gente possa chegar e ter os alevinos. Mas não são para todas as espécies. Então, a universidade, ela vai pesquisar, inclusive para algumas espécies que foram agora recentemente descobertas, a forma que eles se reproduzem para que a gente possa obter os alevinos e fazer o repovoamento. Por outro lado, nós temos a parte comercial. A UNB, ela vai nos ajudar no melhoramento genético de espécies, em especial da tilápia, que responde aí por mais de 50% do consumo do pescado no Distrito Federal. Então, a gente já trouxe uma variedade de tilápia de Santa Catarina, da Epagre, muito adaptada ao frio, que era um problema que a gente tinha. Mas nós precisamos melhorar ainda a conversão alimentar, algumas adaptações aqui no Distrito Federal em relação ao próprio clima, manejo dos produtores. Então, a universidade ela vai trazer toda essa expertise da pesquisa e alinhar com a extensão, junto com a Emater. Foi o que você falou. Por exemplo, na época do frio aqui em Brasília, as temperaturas ficam abaixo de 14 graus, 12 graus. E agora a gente está com temperaturas bem altas, né? 30, 33 graus. Então é importante trabalhar aí essa questão também. Não, com certeza. Quando a gente fala da tilápia em específico, e você foi bem enfática, 14 graus é um ponto ali que a gente começa a ter a paralisação do crescimento desse peixe. Né? Então, veja, o que a gente precisa trabalhar hoje é a redução de custo de produção e velocidade na entrega do produto, acabamento desse produto. Quando eu tenho um peixe, ele parou de crescer e ele só está se alimentando e eu não estou ganhando esse peso, é custo para o produtor. Então, o que nós precisamos? Ter variedades de tilápia que eles nos dêem uma resposta rápida. Sim. Ou seja, ele tem uma conversão alimentar ao longo de todo o ano, independente do clima. E é importante a gente trabalhar nessa questão porque o brasiliense gosta de peixe, né? Nós somos o terceiro maior consumidor de pescado do Brasil, mas o consumo aqui é de 60 mil toneladas, porém produzimos só 2.000 toneladas. Por isso é tão importante programas como esse, né? Isso, o brasiliense, ele tem, graças a Deus, tem essa oportunidade, seja pela renda per capita do Distrito Federal, que é uma das maiores do país, ou seja, mesmo pela própria cultura que o brasiliense foi adquirindo. Aqui nós temos várias casas de pescado, restaurantes que trabalham com frutos do mar, pescados, enfim, e a oferta aqui é grande, né? A gente tem diversos estabelecimentos registrados no Itipova para comercialização e processamento de pescado. Mas quando a gente fala de produção, a nossa produção, infelizmente, ainda é muito baixa. Apesar de termos aí algo em torno de 700 produtores de pescado no Distrito Federal, desses 700 produtores, quase 80% é para subsistência.
Então, fica uma produção aí de apenas 2.000 toneladas. Então, o programa Levinar é justamente para mostrar para o produtor rural que há uma oportunidade de mercado e o governo ele está aí para dar o suporte e a orientação para qual o sentido. Veja, o Distrito Federal tem uma dificuldade que aqui nós não temos um ponto de produção de alevinos comercial. O único produtor de alevinos que existe no Distrito Federal hoje é a Secretaria de Agricultura. E um dos eixos do programa Levinar, Narla, é justamente estimular o surgimento de novos produtores de alevinos, para que esse custo diminua. Mercado tem. Esse custo diminua e a gente tenha mais oportunidade de produção. Perfeito. Secretário Executivo da Secretaria de Agricultura do Distrito Federal, Rafael Borges Bueno, muito obrigada pela entrevista mais uma vez e pelos esclarecimentos. Muito obrigado, Narla, pelo espaço concedido e convidamos todos aqueles que têm interesse, de fato, em produzir pescado a procurar a Emater, procurar a Secretaria de Agricultura, que estamos abertos. O governo do Distrito Federal está aberto a dar apoio ao produtor, ao piscicultor, ao aquicultor, que quer, de fato, investir nessa cadeia. Com certeza é um bom negócio. Obrigada, viu, secretário? E falando em peixes, nós visitamos um Pesque Pague em Taguatinga com o cantor Diego Valadares e ele vai nos ensinar uma muqueca de peixe. Eu te espero já já, depois do intervalo. Agro Record de volta. Muito obrigada pela sua companhia todos os domingos aqui com a gente. E aqui no Agro Record a gente traz histórias, música boa e sempre uma receitinha para te inspirar na hora do almoço de domingo em família. E a Carolina Rabelo foi conhecer a história de um cantor e compositor mineiro, o Diego Valadares. Ele ensinou uma receita de muqueca de peixe que ele aprendeu com a mãe dele. Vamos ver. Eu quero fazer amor, amor eu quero fazer. Tô carente, tô querendo sentir e dar prazer. Eu quero fazer amor, amor eu quero fazer. Tô carente, tô querendo sentir e dar prazer. E trembão é coisa boa e é isso que a gente traz aqui em mais uma edição do Agro Record. A gente está aqui com o Diego Valadares e com os meninos que fazem parte do grupo. Diego, muito bem-vindo, obrigada pela participação conosco aqui no Agro Record. Ô Carol, alegria nossa, né? Satisfação estar neste programa, que é uma audiência fantástica. Aos telespectadores, nosso abraço carinhoso. Diego Valadares, o Austin Sabino no violão, que também é produtor musical, e o Cadu Sanfoneiro aqui. A gente sempre está por aí nas estradas fazendo shows e hoje eles estão com a gente aqui também. Satisfação, viu, Carol? Que bacana. E Diego, me conta um pouquinho da sua história, mineiro, compositor, cantor há tantos anos, né? Me conta um pouquinho da sua carreira aí pra gente saber mais quem é o cantor e o compositor Diego Valadares. Então, sou de Unai, Minas Gerais, vim para Brasília ainda garoto, onde comecei a minha carreira com a minha família, né? Estamos há mais de 20 anos defendendo a nossa música sertaneja, graças a Deus já com 10 discos gravados, 10 CDs, umas 3 coletâneas, algumas músicas já bem conhecidas como Cabra Danado, Saudade Judia, Tô Nessa, Me Perdoa e agora lançando o novo hit que já está bombando pelo Brasil, nas redes sociais também, nas rádios, Eu Quero Fazer Amor. Será que a gente pode ouvir uma palhinha dessa? Vamos! Uma mulher carinhosa, com seu beijo apimentado, deixa qualquer homem louco, grita e pula de desejo, tá querendo ser amada. Me conta um pouquinho da sua história, quando que você decidiu entrar para esse universo musical? Olha, ainda na adolescência, né, aqui em Brasília, conheci um parceiro que foi meu professor, o Valério. Nós gravamos o primeiro trabalho juntos, era Valério e Valadares. Depois, por motivos particulares, ele deixou a carreira. Depois tentei uma nova dupla com Vitor Raoni e no ano de 2000 abracei a carreira solo. Estou aí há mais de 20 anos, graças a Deus, defendendo a música sertaneja, já com vários trabalhos, conforme disse antes, algumas músicas bem conhecidas. A gente trabalha nas noites, né, nas casas noturnas, fazemos shows fora de Brasília também. E é tão gostoso, né, cantar e levar alegria para a galera, né, Carol? Maravilha, e estrada longa de vocês, né? Já Exatamente. Tem CDs, músicas autorais.
Exatamente. O Cabra Danado, por exemplo, uma música minha do CD de 2006, que fez muito sucesso, né? Uma homenagem que eu fiz a todos os Cabra Danado. Vamos um refrãozinho dela, assim, ó. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão, tá pegando todas, é cabra danado. Diego, e conta um pouquinho pra gente da expectativa aí para os próximos meses, anos na carreira profissional de vocês. Expectativa é máxima, né? Continuar trabalhando, divulgando essa nova música, Eu Quero Fazer Amor, buscando o apoio sempre dos amigos de rádio, de televisão, das redes sociais, para a gente conseguir expandir o trabalho aí para o Brasil inteiro. E o nosso objetivo é esse, é viajar o Brasil inteiro cantando, levando alegria para a galera que curte a música sertaneja. A gente não está aqui nesse visual à toa, né? Estamos no Pesque Pague de Taguatinga, agradecemos a recepção do pessoal por aqui, um visual deslumbrante, que a gente vê vários tanques aqui, muito arborismo. E o que a gente pode falar aqui em relação à receita? Estou sabendo que você vai ensinar um pratinho daqueles, prato mineiro, é? Exatamente, Carol. Olha, como um bom mineiro, a minha mamãe me ensinou uma moquequinha de peixe. Peixe é um molho, né? Um tempero gostoso, bacaninha. E a gente vai preparar aí para os nossos telespectadores, com certeza. Então, maravilha. Bora lá ensinar o pessoal de casa a fazer essa receitinha pré-almoço. Já fica pro almoço de domingo. Vamos lá. E a galera pode adicionar Diego Valadares no Instagram. Diego Valadares no Instagram. E já tem o link que remete também ao canal do YouTube, que tem os nossos clipes lá, vídeos de shows. Inclusive o clipe dessa nova música, Eu Quero Fazer Amor. Diego, e já na cozinha, vamos ensinar então aquele prato mineiro que você disse que ia ensinar para quem está em casa nos acompanhando, né? Exatamente, aquele momento delicioso, que é uma moqueca de peixe, o famoso peixe ao molho, que eu aprendi com a minha saudosa mamãe, Dona Sebastiana, ainda lá em Minas Gerais. Quais são os ingredientes que a gente vai usar aqui? Ó, de início, vamos colocar o óleo, vamos aquecer o óleo. Qual que é a quantidade de óleo? 200 ml de óleo, né? Segundo passo, o sal. O sal é a gosto, né? Mas, no geral, aqui tá bom. A cebola. E deixa torrando ali enquanto isso. Exatamente. Vamos ao tomate. Aí. Já tá cheirando aqui, viu? Exatamente. Pimentão, que também vai dar um sabor especial, né, Carol? Já tô com fome, hein, Diego? Vamos ao açafrão, que vai dar aquele colorido no peixe, além do sabor. O açafrão é uma delícia, principalmente esse que é da terra. Então, essa quantia exata. Tá sentindo o cheiro gostoso, né? Olha, já quero experimentar essa receita mineira. Isso, porque quando cozinhar aquele peixe com caldinho, né? Deixar ferver mais um pouquinho. Quanto tempo mais ou menos fica fervendo o molho, então? Olha, após colocar o peixe, mais ou menos 10 minutos, ele já está cozido e ele vai aderir todo esse tempero. Por isso que vai ficar uma delícia. Qual que é esse peixe? Esse é a tilápia, né? Vai ficar uma delícia, né? Vocês de casa aí, olha. Dá pra sentir o cheiro, Vão né? ficar com água na boca. Dá pra sentir o cheiro daí, né? Então, Bom, é que o pessoal já aproveita para fazer em casa agora na hora do almoço, né? Exatamente. Então já começou a fervura, a água já está fervendo, a gente vai colocando o peixe. Aí ele já vai cozinhando e aderindo todo o tempero, para ficar bem saboroso. Fácil e creio que um preço acessível também, porque o tempero aqui vai a gosto, né? Então dá para usar o que tem em casa. Exatamente, Carol, porque o peixe, além de ser carne branca, um alimento leve, saboroso e rico também, né, em vitaminas, em proteínas. E os nossos cinegrafistas Franklin
e o nosso auxiliar Renan, e já estão com água na boca ali, ó. Será que eles vão experimentar essa receita? Com certeza. Agora a gente aguarda aqui uns 10 minutinhos e já já a gente volta com o resultado final para vocês, viu? Peixe quase pronto, a gente usa o restinho do molho para fazer um pirãozinho para acompanhar, né, Diego? Exatamente, o pirão é opcional, né? Mas faz parte. Então vamos o pirãozinho com o caldo do peixe. Uma farinha de mandioca, né? Farinha de mandioca, proporcionalmente, para não ficar nem muito ralo e nem muito denso, né? Assim. Olha que delícia de pirão. Receita pronta e água na boca por aqui, viu, Diego? Exatamente, olha, realmente o peixe com certeza ficou uma delícia. Agora a gente vai saborear, né, Carol? Vamos experimentar aqui então, para quem nos acompanha. Ó, não é que a receita da sua mãe é boa, aprendeu direitinho, hein? Aprendi a receita com a minha saudosa mamãe. Vamos um pouquinho de pirão também. E agora é só saborear com música sertaneja, né? Vocês de casa, olha, muito fácil esse peixinho, essa muqueca de peixe, tá bom? Vocês seguiram direitinho a receita, pode preparar aí que já deu tudo certo. Boate Azul, Carol, uma música que a gente canta nos shows. Não tem um show que a gente não tenha que cantar Boate Azul, que é um clássico da música sertaneja, né? Então vamos lá? Cadu Sanfoneiro, Washington no violão, vamos lá. Encerrando com peixinho e música ao vivo. Combina com o peixinho. O refrigerante fica por sua conta aí, ou a cerveja, viu? Doente de amor, procurei remédio na vida noturna. Com uma flor da noite em uma boate aqui na Zona Sul. A dor do amor é com outro amor que a gente cura. Vim curar a dor deste mal de amor na Boate Azul. E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora, os integrantes da vida noturna se foram dormir. E a dama da noite estava comigo, também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair. Sair de que jeito, se não sei o rumo, para onde vou? Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na Zona Sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher, a flor da noite da Boate Azul. Gente, mas que lugar lindo ali em Taguatinga. Vocês viram esse Pesque Pague? É de encher os olhos. E nessa reportagem a gente trouxe um pouquinho de Minas Gerais com o Diego Valadares, que é mineiro, fez essa muqueca de peixe aí, que ele aprendeu com a mãe dele, colocou um temperinho especial, que é o açafrão, ficou com uma cara muito boa. Quero aproveitar e agradecer o talento de Diego Valadares, tanto na música como também na cozinha, na gastronomia. E o Agro Record vai ficando por aqui. Eu desejo a você um ótimo domingo, uma semana abençoada e a gente se encontra no próximo domingo, sempre às 10 da manhã. Beijo grande, tchau!